Eu vou ficar fazendo esse movimentinho assim, mas acho que vai dar tudo certo. Agora tá ouvindo, Li? Agora você tá ouvindo? Mas a minha voz você tá ouvindo, né? Me diga se você tá escutando. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Raquel tá pelo Instagram. Hoje eu consegui acessar. Oi, Pan. Ah, nossa convidada já chegou. Uhul! Como pode melhorar? Seja muito bem-vinda, Pan. Já já eu te chamo, tá? Vamos fazer um esquenta aqui pra gente se relaxando, se conectando, né? Que mais é possível. Me diga se vocês estão escutando essa musiquinha bem suave no fundo. Deem um like aí pra mim. Já vou pedir pra vocês darem um like no meu canal, que depois de 500 anos eu, graças a Deus, voltei. Anitta Macedo, seja bem-vinda. Amélia, gratidão por você estar aqui. Raquel, tá escutando, Raquel? Que bom. E no YouTube, Elisa, você tá no YouTube? Me fala se você tá, se o som tá bom, se você tá conseguindo escutar. Me responde, meu amor. Rita de Pádua, seja bem-vinda. Eu entrei um pouquinho antes, que é pra testar, para que tudo dê certo, não seja igual ontem, que foi... Ai, meu Deus do céu, ontem foi uma confusão. Tive que fazer em 2 partes a nossa live, né? Mas o importante é que a gente fez. Isso também é um aprendizado. Isso também é contribuição. Eu não vou mexer aqui para não me atrapalhar. Elisa, quem for entrando aí, vai falando um oi pra mim, vai dando um like. Quem ainda não está no meu YouTube, por favor, peço para se inscrever, que agora eu tô na caça de aumentar as minhas inscrições. Quem me acompanha sabe que já faz assim acho que uns 3 anos que eu não faço vídeo pro YouTube. Fiquei nesse espaço de ficar me julgando, né? E vou trazer essa experiência para vocês, pra gente ver como a gente como nós somos todos iguais, né? Às vezes a gente fica olhando o palco do outro, mas a gente não sabe os bastidores, né? É aquela coisa, quem vê close, não vê corre. Então, assim, eu me sentia muito à vontade de vir online, gravar os vídeos e tal. O que aconteceu? Na pandemia, teve um boom, né? Veio, assim, toda a galera que só fazia presencial as coisas, migrou pro online. E isso mexeu comigo. Elisa, você tá ouvindo eu falar? Ou você não está ouvindo a música? Me diz. Peraí, gente, deixa eu só resolver aqui do YouTube. Porque aqui, só me diga isso, se você está escutando a minha voz. Se não, eu vou pedir para você ir lá pro Insta. Porque como faz muito tempo que eu não usava, eu acho que tá funcionando tudo. Pelo menos aqui para mim tá mostrando tudo direitinho. Então, assim, né? Seu Gomes, seja bem-vindo. Então, como eu tava falando. E aí, foi aquele boom, né? Veio todo mundo pro online. E assim, nossa, eu falei assim, nossa, gente, quanta gente, né? Tem gente tão boa, meu Deus, quem sou eu agora, né, na fila do pão? E entrei nesse espaço de julgamento, né? Que é justamente o que eu sempre falo, todos os lugares que a gente fica se julgando, a gente vai se diminuir, a gente vai perder força. E como eu já tinha um público, né, que me segue, já tenho minha cartela de clientes e tal, então tava tranquilo, eu falei assim, pro YouTube não, deixa, né, vou ficar aqui mesmo. E fiquei, me acomodei, né, mas na verdade eu me acomodei para não ficar me expondo, né? Eu estava fugindo disso, dessa exposição, né? Porque quando a gente se expõe, você tá à mercê, né? Sei lá o que vem. E aí depois eu fiquei perguntando, né? Me questionando, mas e aí, não vai voltar a fazer vídeos e tal? Aí as pessoas sempre me cobravam, Júlia, você não vai mais gravar? Liege, seja bem-vinda. Gratidão, meu amor, minha prima querida lá de Santa Catarina. Sebastião, seja bem-vindo. Então, assim, e eu fiquei nessa preguiça, sabe, gente, de gravar vídeo e me dando desculpa, porque a gente sabe que
tempo e dinheiro a gente só tem para aquilo que a gente escolhe verdadeiramente, senão a gente não tem. Então o que acontecia? Eu falava assim, não vou gravar vídeo porque o pessoal tá gravando muito profissional, aí se arruma, e tem isso, e tem aquilo. Eu não sou, eu gosto de ser natural. E aí quando eu tava mais assim ok, que eu julgava que tava ok, né, que eu tava no consultório, que eu tava num lugar mais apropriado, aí às vezes eu não queria gravar, não tava com pique, não tava com energia. Aí quando eu tava com energia, não tava pronta. E assim fui enrolando. Aí vocês viram que o meu número de gravações de vídeos diminuiu bastante, né? Então eu comecei a focar só no Insta mesmo, colocava ali um vídeo cada 15 dias, mas antes eu trabalhava muito mais, né? Porque um dos meus propósitos, eu considero missão da minha alma, é estar compartilhando autoconhecimento, né? Que foi uma das coisas, uma das ferramentas que salvou minha vida, né? Além, claro, de outras coisas, que tudo é um conjunto. Mas eu sei na pele o quanto é importante autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A gente ter acesso, né, a essas ferramentas, a gente conseguir trabalhar, tratar o nosso emocional. Então eu tenho essa coisa assim, sabe, no coração mesmo. Tanto que quando eu comecei na internet eu tinha aquela coisa como chama? Projeto Sintonia. Depois eu acabei deixando de lado por conta que estava muito difícil manter e levar isso sozinha. Mas eu continuei contribuindo com as pessoas, atendendo no social, fui fazendo de outras maneiras, né? Mas continuei fazendo. E aí, agora eu comecei a fazer uma mentoria online com um cara muito fera, que assim, gratidão pela vida dele. Meu irmão tinha me apresentado, não dei muita bola, né? Mas aí deu um start, falei, vou ver, né? Vou seguir aqui esse cara aqui. E o nome dele é Pablo Marçal, e ele traz essa consciência pra gente, né? Que aí ele fala assim, você não tá fazendo vídeo, você não tá gravando, tem gente pior que você que tá lá e tá fazendo, né? E você às vezes tem algo para entregar, tem a sua contribuição e tá se julgando, nossa, aquilo eu na vida, né? Falei, gente, é verdade, né? Por que eu parei? Vou voltar, é uma coisa que eu amo, eu adoro ter esse contato com as pessoas, falar, né? Sempre tive um feedback muito bom. E aí por isso que eu voltei, tá? Então assim, tô dando esse testemunho para vocês verem que muitas vezes a gente olha pra pessoa e fala assim, que nem, às vezes as pessoas falam pra mim, Jutes, imagina, ela não deve estar fazendo porque tá correndo, tá com pressa. Nunca vai imaginar, né? Que de repente eu entrei num espaço de julgamento, num espaço de ficar me comparando, e que isso diminuiu minha força e eu fui me acomodando. Então assim, pra mostrar que antes de profissional, nós somos humanos, né? Então, assim, a gente bobear, a gente como fala? A gente cai, né? Então, e também que sempre é tempo da gente poder estar mudando, ressignificando essas coisas, né? Resta a gente fazer uma escolha. Basta uma escolha. Escolhas mudam, né? E eu estou aqui, estou muito feliz, e agora eu vou gravar todo dia. Todo dia eu não sei, mas que eu vou gravar agora, sempre eu vou. Tô até aumentando aí, pedindo para vocês compartilharem o meu link, né? Do YouTube. Porque a minha intenção é estar aqui pelo menos uma vez na semana pra gente estar compartilhando, trocando ideia, conversando e o que mais é possível, tá bom? E hoje, né, que eu criei esse quadro aí, Terapiando Start Life, Terapiando com a Jute. Start Life, vocês viram, né? Eu trago todos os dias uma dica de autoconhecimento, de como lidar com as nossas emoções, essas coisas. É um videozinho, procuro ser rápida, que eu gosto de falar muito, então sempre se estende, mas tô procurando ser rapidinho para não tomar muito tempo de ninguém. Dani, seja bem-vinda. Cris Barros, que bom que vocês estão aqui. Gratidão. Então, assim, e aí, de vez em quando, eu vou estar chamando alguém para estar participando comigo ao vivo, né? Então, ontem eu tive 2 participações, tive a participação da Elisa Rezende, falando de uma situação onde ela se sentiu enganada e como isso afetou o emocional dela. Depois eu tive a participação da Geusa, que foi uma cliente minha,
né, que sofreu de câncer, e a gente ficou aí com um trabalho terapêutico muito satisfatório, e ela mostrando, trazendo essa clareza, né, do que é a terapia, do que a terapia pode estar fazendo na vida de alguém. Que esse é o meu intuito, para que as pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, pânico, gente que às vezes desistiu da vida, que está paralisado, onde está paralisado na vida? Que se desperte, né, e possa voltar a ter mais qualidade de vida, né, pelo menos um pouquinho, não é? E hoje a minha convidada é a Pamela. A Pamela, ela é amiga da Dani, né, Pamela? A gente se conheceu através da Dani Sartorato. A Dani fez faculdade comigo. E opa, aqui subiu um negocinho. E hoje ela tá no nosso grupo do WhatsApp, participando. E ela topou tá aqui com a gente, trazendo um pouco da história dela. Vamos ver o que ela vai trazer pra gente poder estar escutando, né? Vou pedir desde já que quem assistir essa live depois, quem está agora ou assistir depois, tenha total respeito por tudo que for compartilhado aqui, porque a gente não tá falando de coisas, a gente tá falando de alma, a gente tá falando de vida, a gente tá partilhando vida, tá? Então, assim, não é um objeto que a gente pega e joga ali, não, tá? Então, assim, tenham cuidado, tenham leveza, né? Tenham empatia para escutar a história dela. Às vezes o que é fácil para você, para outro não é, tá bom? Então, essa é uma das características que eu julgo mais importante dentro do atendimento, que é a empatia. É a gente conseguir ouvir, conseguir se deixar de lado, né? E estar ali inteiro para o outro. Porque, de repente, o que ela traz para nós não é nada, mas para ela é. Então, todo respeito à nossa convidada de hoje. E eu vou chamar ela aqui no Instagram. Agora, quem tá no... Ai, meu Deus, no YouTube, não sei se vai escutar aqui a Pamela falando. Eu vou até diminuir a musiquinha agora. Mas antes de eu chamar a Pamela, vamos fazer um exercício de respiração só pra gente se conectar. Que isso é tão importante, né? E às vezes a gente vive tão afobado e a gente não percebe. E o quanto isso tem sido causa de doenças mesmo, de problemas emocionais. Não sei se vocês já repararam, mas quem sofre de ansiedade, a primeira coisa que acontece quando entra na crise é faltar o ar, né? Por quê? Porque a gente se desconecta do nosso corpo. Então, uma coisinha básica e muito boa é a gente começar a lembrar de fazer a nossa respiração consciente. Então, puxa o ar aí onde você está. Perceba. Como é gostoso a gente inspirar e soltar. Automaticamente é como se a gente estivesse dando comando para o nosso cérebro de que tá tudo bem. Tudo bem. Pode baixar as barreiras, pode sair da afobação, né? E vamos lá. Inspira. E vamos pedir para o poder superior estar conduzindo esse nosso momento, para que tudo aqui que seja feito da forma mais elevada, da maneira mais elevada, de acordo com a vontade do Criador de tudo que é. Que Ele possa trazer sabedoria aos nossos corações, discernimento, e possa mover a nossa vida para um bem maior, para algo mais elevado. Até algo que a gente talvez nem faça ideia. Mas essa é a pergunta que sempre fica, né? O que mais é possível que nunca percebemos. E que se percebêssemos, estaríamos vivendo uma vida de mais plenitude. Criador, mostra pra gente. Gratidão. Agora eu vou chamar a Pam. Pam, você tá pronta? Cadê você? Pamela. Peraí, Pamela. Pamela, manda mensagem aí pra mim. Não tô te achando aqui no povo. Achei. Pamela. Pamela. Venha, Pamela. Pamela vai entrar ao vivo aqui comigo. Eu vou baixar a música, tá, gente? Pra ficar o som ficar mais claro. Entrar ao vivo com Pamela. Ai, peraí, deixa eu ajustar aqui o som. Já está no máximo. E aqui a gente vai diminuir.
Pamela, tudo bem, meu amor? Deixa eu só Boa ajustar aqui. noite. Boa Tá conseguindo noite. me ouvir? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu perguntar para o pessoal que está no YouTube. Vocês estão escutando a Pamela? Me digam se sim ou não. Escreve aí no chat para mim, que eu estou bem vendo aqui o chat. Estou me sentindo, gente. Sei que eu fiz na vida, que eu perdi tanto tempo de estar falando com vocês, viu? Dani, você que é linda. Nós somos também, né? A gente agradece. É ressonância. Ô, Dani, me fala se você consegue escutar a Pamela. Pamela, fala uma boa noite Dani, aqui. tá por aí? Dani, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade, viu? Daqui a pouco elas respondem. E aí, me diz como que você está, Pamela? Primeiramente, eu quero te dar parabéns por você ter essa iniciativa, né, de se permitir estar se expondo. Porque, como eu estava falando no início do vídeo, não é fácil, né? Fácil é a gente ficar assim, ó, de camarote, só escutando as coisas, né? Sabendo aqui, pegando um pouquinho ali, tudo bem. Espera um pouquinho. Antônia, você não está escutando a Pamela? Mas acho que você vai ouvir, é que agora quem está falando sou eu. Daqui a pouco você me fala, tá? Dá um minutinho aí. Que eu não Olha, consigo tem um pessoal compartilhar. aí que eu conheço, hein? Eu Minha não amiga consigo Estela, compartilhar. Douglas, Sejam bem-vindos todos, viu, gente? E quem não está me seguindo, Guga. me siga. Entra no meu canal do YouTube, dá um joinha, dá um like, compartilha. Agora eu vou ser a chata disso também, né? Faz parte. Tá certo. A Estelinha respondeu. A Antônia falou que ouviu. Então, ok, tá todo mundo nos ouvindo. Então, primeiramente, parabéns, mulher, porque assim, a gente sair, a gente dar um passo, é tão desafiador. Eu entendo você, porque igual eu estava contando no início, há pouco tempo eu estava nesse espaço de querer ficar, não, para quê? Ficar nos meus atendimentos mesmo, para que eu vou ficar me, né? E assim, por que que a gente se coloca, né, dessa forma? Se tá todo mundo igual, todo mundo passa os mesmos perrengues e é na troca que a gente cresce, né? Então, assim, enquanto a gente não faz esse movimento de dar um passinho, nada muda, É né? verdade. Isso é Então, assim, verdade. O parabéns por problema vocês. maior é dar o passinho, né? É a Né? parte mais Aí, difícil. aí, como eu falo, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo, vai do jeito Vamos. que tá. É igual o mentor que eu tô falando me disse, né? Ele falou assim: vocês ficam aí se escondendo, sabe o que tá acontecendo? Tem gente que não tá nem aí, tá fazendo. E aí, assim, a gente não vai julgar o que cada um tá fazendo, mas assim, o que você poderia estar fazendo que você não está fazendo com medo de ser julgado? Não é? Aí aquilo foi Acho que pegando na minha praticamente cabeça. tudo, né? Eu falei, caramba, é mesmo, né? Que preguiça é essa? Simbora, vamos lá. Eu nunca tive isso, não sei por que fiquei parada nisso. Mas eu sei, porque fiquei na comparação, fiquei no julgamento, né? Ao invés de me aceitar da forma que eu estava e o que se requer para melhorar, né? Se eu não estou me achando tão segura para estar fazendo alguma coisa, bora melhorar e vamos para o campo, porque a gente só vai aprender fazendo, não tem outro jeito. E agora me diga, Pamela, você, fala um pouquinho sobre você. Bom, deixa eu fazer dois adendos no começo. Vai lá, Um vamos. deles, um deles é, como típica pisciana, se eu começar a chorar, não estranhe. Tá tudo certo. Aqui, esse é o E, espaço para a gente chorar mesmo. A terapia não, é um espaço para isso. Pode. exatamente. Eu E o permito. segundo é o que você comentou sobre o mentor. A Dani tinha me passado um contato, seu contato, há muito Sim, tempo. sim. E eu não dei nada. Só que um dia desses eu comecei a observar, acompanhar as suas conversas, as coisas que você manda, as coisas. E aí eu falei, gente, onde é que eu tava? Por que que eu não valorizei só para me explicar isso? Por isso Ai, que hoje eu tava sem fazer nada e aí eu vi, porque eu vou acompanhando tudo, eu não costumo conversar muito dentro de grupos nem nada disso, mas eu vi o comentário e falei, gente, eu vou. Não sei. Me deu vontade, eu falei, eu vou. Não sei como, não sei com que eu coragem, não sei. Eu vou. nunca apareci na telinha falando desse jeito, nunca. Quem me conhece sabe que para mim estar aqui nessa frente é algo fora de mim.
Mas tô Já é uma aqui. vitória. Vamos lá. Isso que Já é uma importa. vitória. Eu falei, vou mandar mensagem. Mandei, você retornou. Eu falei, ah, meu Deus, agora vai. Pois é a coisa do Deitei na compromisso. cama, falei, vou dar uma descansada antes. Pergunta se eu consegui dormir. É nada. É a coisa do compromisso público, né? Quando a gente se compromete, e eu sei disso faz tempo, então eu já nem estava fazendo isso. Sabe o que eu fazia? O povo sabe, quem anda comigo. Eu estava sempre postando assim: ó, gente, vou gravar uns videozinhos, mas eu não tenho muito tempo, então vai ser uma hora ou outra. Gente, desculpa de aleijar da muleta, né? Então, assim, para você não se comprometer de estar ali naquele dia, naquele horário. Aí agora, depois dessa mentoria, que eu tô tomando umas na cabeça, assim, né? Aí eu falei, ó, rala, bora lá marcar um horário. Então agora eu já firmei com o pessoal. Todo sábado, às 16h59, 17 horas, eu tenho um compromisso com vocês. Aí comecei a gostar e me sentir mais tranquila e falei assim, eu posso fazer até mais, mas esse daí já tá combinado. Aí a gente não tem mais por onde correr. Por isso que é legal que você fez isso. Fez o compromisso, você vai se Eu tô sentir na aqui. obrigação de cumprir, né? Eu coloquei o celular para despertar, eu falei, não, eu vou. Eu vou. Vai com medo mesmo. Tem uma amiga minha, ela sempre Ninguém falou para mim, Pamela, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então vamos. exatamente. E aí, me conte um Então, pouquinho vamos lá. sobre você. Qual questão que está mais te angustiando hoje que você gostaria de estar compartilhando com a gente? Lembra que tem pessoas aqui ao vivo que vão assistir você agora e depois, porque o meu canal tá bombando, né? Então vai Não, aparecer e eu mais. tô só vendo o pessoal subir aqui. Tem gente do meu trabalho, amanhã tá olhando para mim. Tá tudo certo. Então lembre-se Renato disso. Veloso tá aqui online, a Pode Estela. ficar mais Tem, tranquila. eu não sei se isso está sendo mais tranquilo ou um pouquinho mais nervoso, mas tudo bem. Eles já me conhecem e não vou falar nada que não seja Pamela. Sim, sim. Mas assim, o que que acontece? Eu tô com uma dificuldade imensa, como eu já tinha dito para você, a lidar com a minha ansiedade. E eu Aham. acho que ela me atrapalha muito. E eu Sim. já ouvi falar que a ansiedade ela não tem cura. Hum. Mas eu não consigo acreditar que a gente é obrigada a conviver com essa situação. Uma Uhum. semana você está ótima, uma semana você está bem, uma semana você consegue sorrir, conversar com as pessoas, as coisas Isso. acontecem, fluem normalmente. Na outra semana você entra em uma crise existencial, a Uhum. irritabilidade ela vem assim extremamente aflorada, uma sensação de falta, como você mesmo disse, a ansiedade, falta de ar, tipo, você entra num sufoco, é uma coisa que não tem explicação. Surreal, Você só né? precisou lá, a sua vontade é entrar numa caixinha e não sair dela. Uhum. E aí você não sabe o que fazer. E a cabeça começa a vir milhares de informação, de coisas que nem era para você estar pensando. Às vezes, aquilo, tipo, você não precisava daquilo, tá pensando naquilo, aquilo acabou. Aquilo não tá Uhum. mais na sua vida, mas aquilo vem à tona porque você tá nessa crise de ansiedade horrorosa. Sim. Quando você tem uma responsabilidade de alguma coisa que você sabe que não depende só de você, você pegar tudo para você, e aí aquilo você sabe que vai te prejudicar, você tem essa consciência, mas você não tem o controle daquilo que está te fazendo mal. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito, que está me fazendo muito mal. Imagino, Pamela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue se lembrar quando começou a ficar mais forte isso? Tem Consigo. algum motivo, alguma coisa que você pode trazer pra gente? De quando isso. Não Como eu disse, o choro veio. tem problema, amor. Aqui é pra isso, tá? Fica tranquila. Esse é o lugar onde você pode chorar, onde é hora de vir mesmo. Às vezes a gente tá sofrendo tanto por coisas que estão aqui mesmo, guardadas, sabe? Que é a hora, pode É. falar. Então, é que assim, passei por muitas coisas na minha vida, muitas, muitas mesmo. Se eu for, como eu disse para você, se fosse falar de tudo que já aconteceu, a Sim. gente não ia parar essa live, né? Ela A gente vai ia. nós vamos ter mais encontros. Me É. aguarde. Hoje é Mas só. assim, acho que o principal Hum, foi um problema que eu tive familiar, hum, onde um desentendimento com o meu pai.
eu fui convidada a me retirar de casa. Tá. E aí, E- assim, eu sempre tive uma coisa comigo, eu nunca gostei de ficar sozinha. Eu nunca gostei de ficar sozinha, eu nunca gostei de ser sozinha, Uhum. eu nunca tive esse apreço por estar no momento sozinha. Falar assim, que nem o pessoal, essas pessoas que falam assim, ai, meus pais foram viajar, que nem quando eu morava com os meus pais. Meus pais foram Uhum. viajar, eu vou ter a casa só pra mim. Isso é uma coisa que eu nunca gostei. Eu nunca Uhum. fui desse jeito, nunca gostei de estar sozinha. Eu Sim. sempre tive muitas pessoas na minha vida, eu sempre tive muita gente em volta. E de repente, eu me vi morando numa casa, longe e sozinha. Entendi. E tive que aceitar e me adaptar a isso. E eu confesso que isso foi uma coisa muito difícil na minha vida. Certo. Mas eu superei. Superei assim, eu consegui me adaptar àquela situação. Só que desde Uhum. então, tudo pra mim se tornou muito emotivo. Tá. Aquilo ficou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz isso? Foi em 2019. Tá, 2019. Você tá com que idade? Eu tô com 38 anos. 38. Então você tava com 35. É, Sim, né? 3 anos, 35 anos, tá. sim. E aí você teve esse desentendimento e saiu. E Não, vida você. que segue. Continuou do mesmo jeito. Não fiquei muito tempo sem falar com ele. Na verdade, foi uma coisa muito. Que aí eu descobri que meu pai estava com depressão e, tipo, aí aconteceu Sim. várias coisas. Mas, assim, o que eu continuei, eu convivo, eu frequento a casa, eu tô sempre junto, mas o meu emocional ficou abalado. E eu Ficou abalado? percebo por quê. Porque eu não consigo mais. Como que eu posso explicar? É o que eu te disse, eu não tô bem o tempo todo. Tipo, tem Sim, semana que eu tô ótima, tem semana que não. E eu sei que, assim, não é isso que sim. me aflige hoje. Mas Uhum. me tornou uma pessoa tão mais sensível e cheia de crises, de ansiedade, de tristeza, de uma necessidade imensa de ter as pessoas perto de mim. Quando eu não tenho, isso é ruim, isso me faz mal. Uma carência, né? Você tem irmãos? Tenho, tenho dois Tem? irmãos, um irmão e uma irmã. Você é mais velha, mais nova, do meio? Eu sou do meio. Eu Tá, sou você é a do... rebelde sem causa. E os outros já casaram ou ainda estão lá ou não? Sim, Já casaram. todo mundo casado. Entendi. E, e aí, assim, depois que você saiu da casa do seu pai, você seguiu tua vida, conversa com ele, mas assim, por dentro, né, ficou aquela coisa, né? Aquela. Então, mas na verdade é o que eu te falo, com ele, com a família em si, eu não tenho. Eu Sim, tenho algumas chateações, tudo. O que eu percebo é que assim, tudo me magoa muito. Não com eles, com todo mundo, com qualquer pessoa que esteja no meu ficou dia a mais dia. sim. Sim, sim, Quando muito você diz sentimental. em Uma coisa que, relação tipo, eu sempre fui, mas não era tanto, não era tão intenso. sim. Agora, assim, me diz uma coisa, essa coisa em relação ao teu pai, é, de verdade, o quanto isso te magoou e o quanto isso foi decepcionante para você como filha? Você entrou Nossa, nesse espaço de se permitir sentir, porque às vezes a gente tem o pai e a mãe de uma forma tão num pedestal, né? Que tão, é o nosso é tudo pra gente, às vezes, que a gente nem se permite sentir alguma coisa negativa, que a gente já vem assim cancelando, né? Já vem assim, não, não posso, é meu pai, ele tá certo. Então a gente sufoca às vezes o sentimento, né? Será que isso faz algum sentido para você ou não? faz total. Ju, deixa eu só fazer uma coisinha. Eu preciso tomar uma água, só um minuto. Claro, pode tomar água. Eu continuo aqui falando. Então, gente, você vê que a gente estava conversando. Muito provável aconteceu isso com a Pamela. Ela travou o sentimento dela de raiva, de nervoso. Então, assim, eu trabalho, vocês sabem, a gente trabalha o perdão, trabalha a gratidão, mas antes da gente chegar nesse espaço, a gente precisa sentir o sentimento como ele é. Sentir não é errado. Sentir não é errado, nunca é errado. Tá? E a gente tem
cultural, às vezes, por educação, aquela coisa de que não posso sentir raiva, principalmente do pai e da mãe, né? Bora lá. Desculpa, gente, voltei. Pera um pouquinho. Coloque aí se faz sentido para vocês o que eu estou falando. Põe aí no. Quem está no YouTube, escreve aí nos comentários. Quem está no Instagram, coloca aí nos comentários para vocês se faz sentido. Se você tem alguma mágoa, alguma coisa que você, sabe, fez de conta, deixou de cantinho, mas aquilo, de vez em quando, às vezes nem vem da mesma forma, vem como a Pamela está falando, de uma forma enrustida. A gente se sente mais triste, mais sensível, mas a gente não consegue associar, né? Associar A com B. Por quê? Porque não, eu não tenho raiva do meu pai. Claro, se a gente nem se permite esse espaço de ter raiva, como é que a gente faz? É difícil. Pois é. Então, me Eu diga. ainda não soube. Ele tá aí. A minha mãe, ela acabou de chegar aqui. Então a gente não pode falar do assunto. Não, não tem problema. Pode continuar. Tem Sem certeza? problema nenhum. Ai, deu até calor. Então, Pam, volto a pergunta para você. O quanto você se permitiu sentir o que realmente foi essa situação para você na tua vida? Na época eu não me permiti, eu não aceitei. Eu não aceitei que eu passasse por isso, eu não aceitei estar mal, eu não aceitei. É que assim, eu sempre me cobrei ser muito forte. Sim. Eu acho que eu me cobro até hoje. Pois é. Como seria, né, Pamela, você entrar nesse espaço de se permitir, permitir os seus sentimentos, sabe? Eu quero que você traga a sua tela mental, sabe? A imagem do teu pai, por exemplo. Pode fazer isso agora até, sabe? Traz a tua tela mental, deixa vir, olha para o teu pai. Se você puder fechar os olhos, conectar com isso. Esquece que a gente está aqui ao vivo, pensa que a gente está numa sessão de terapia que só tá a gente mesmo. Porque todo mundo que está aqui é responsável e vai compreender e vai respeitar esse momento. Tá, meu amor? Eu Então, acredito, assim, 100%. As pessoas que estão na minha rede de amigos, eu acredito que são muito humanas. sim, sem dúvida. Porque, assim, quem segue esse canal segue com esse intuito de ser contribuição um na vida do outro, né? Então, assim, fecha os olhos, se permita, se conecta, traz a memória do teu papai na tua mente, né? Deixa vir. Perceba como isso vem para você. Tá difícil para você fazer isso, né? Até para fazer isso tá difícil, né? Tá. Então a Eu gente vai sabia que fazer. ia ser assim. Eu falei para você que ia ser difícil. A Eu gente vai falei para fazer você que ia ser diferente. muito difícil. Eu não quero ficar te Não, eu tô pressionando. bem, pode ficar tranquila, eu tô super bem. O que eu vou pedir para É você? só que assim, eu sou um pisciana. O pisciano, ele falou A, já tá chorando, falou B, tá chorando o dobro, e assim vai. Tá. Eu ia tentar fazer isso com você aqui ao vivo, mas eu tô vendo que você tá muito emocionada e a gente não vai conseguir. Então, assim, depois, eu só vou falar as coisas, e aí depois, quando você estiver sozinha, no teu cantinho, você faz isso que funciona do mesmo jeito, tá? Tá bom. Então, como seria você entrar na permissão de sentir tudo o que você está sentindo, né? Talvez Eu tenho assim, medo disso. então, boa percepção, né? Se não fosse o medo que você sente, o que você não já teria falado, sentido, colocado para fora? Então, aí tá o problema. Vou te contar uma história. Recente essa história. Tá. Eu comecei a refletir sobre isso. Sobre guardar tudo para mim. Sobre sentir as coisas e não falar. Poupar as pessoas das coisas que eu estou sentindo e das coisas que eu estou pensando. Uhum. E isso me faz muito mal. Sempre me fez, eu sempre tive essa noção. Só que agora eu resolvi abrir minha boca e falar. E não está sendo recíproco e não está sendo bom. Por quê? Porque as pessoas estão se incomodando, se ofendendo, achando que, nossa, não precisava de tudo isso, mas não é assim. Porque ninguém nunca pensou que eu nunca abri minha boca para falar.
Porque Porque agora eu exatamente, tô falando. exatamente. Acontece que eles conhecem uma Pamela que só dizia sim. E quando Sim, queria falar alguma exatamente. coisa, fechava a cara, fechava a boca e não falava nada. Então, assim, uma coisa que a gente Exatamente. precisa entender, sabe, Pan, é assim: a gente tem direito de sentir e de expor o que a gente sente. Só que a gente não Exatamente. pode esperar compreensão do outro. Pode ser que quando eu me expresse, que quando eu diga, olha, não dá mais para funcionar dessa forma, o outro se revolte. E assim, problema dele. Ele também tem Mas direito, é exatamente assim entendeu? que eu estou Agora, agindo. o que a Só gente... que por eu ser muito coração, mesmo agindo dessa forma, tá me fazendo mal. Então, presta atenção. Isso não é ser coração. Isso é porque você não aprendeu a se priorizar. Isso é porque você não aprendeu a respeitar a tua vontade, aquilo que é importante para você. Você não aprendeu a se priorizar. E quem fica nesse espaço de não se priorizar, o que acontece? Fica se sentindo mal. A gente não faz o que o outro quer, mas a gente fica se sentindo mal. Então, assim, qual é a sacada? Você já está no caminho, você já aprendeu a falar, né? Já aprendeu a falar, já sabe que vão retruncar, vão falar alguma coisa. Agora, qual é o outro passo? Aprender a se blindar. Deixa o outro com o que ele sente, ele tem direito também. Não vai gostar da nossa reação, do que a gente achou. A gente tem que aprender a transmutar essas expectativas nossas, entendeu? E tá tudo certo, né? Agora, o que não pode é a gente ficar uma vida fingindo que tá tudo bem, só para que fique aquele quadro lindo e maravilhoso de família feliz, né? De amizade feliz, sei lá do que não É de existe. tudo, é isso mesmo, de tudo. Claro que É às vezes, amizade, é pessoas, é em tudo. É algumas, isso mesmo, em exatamente algumas isso. em algumas situações, por exemplo, no trabalho, não no meu caso, que trabalho com vocês, que aqui a gente pode ser inteira e deve ser inteira. Mas, por exemplo, quem trabalha no mundo corporativo, talvez não vai poder ficar expondo o que está sentindo. Então você vai guardar para si. É inteligente que a gente saiba ressignificar e, né, vamos para lá. Mas com quem a gente escolhe ter um relacionamento visceral, com quem a gente escolhe ter um namoro, ter uma amizade, ou é a família. Eu costumo dizer que eu não brigo com qualquer pessoa, sabia? Eu só brigo com as pessoas que realmente eu amo, que Sim, realmente eu tenho uma conexão, um relacionamento. Porque com essas pessoas eu não quero relacionamento social, eu quero de verdade. Então, assim, se fizer alguma coisa eu não gostar, eu vou falar, eu vou brigar. Mas assim, se não, aí é só social. Vamos manter o social. Então, assim, no caso de você, com as pessoas próximas mesmo, você não conseguir estar se posicionando. Então, assim, elas estão todas estranhando. Mas deixa elas estranharem, faz parte. Agora, em relação ao teu pai, eu queria te dar uma dica. Não só o pai, você pode usar isso para outras coisas também. Ajuda muito a gente escrever o que a gente está sentindo. Você pode, talvez você nunca se permitiu perceber a raiva que você ficou, a mágoa que você ficou do teu pai, por conta de todo o significado que ele tem na tua vida, claro. E isso é bonito, só que tem que ter um ponto também, senão a gente adoece, que é o que está acontecendo com você. Então, assim, a gente honra o nosso pai, a gente respeita o pai, mas a gente tem direito de sentir. Sentir é nosso, tá? Então, assim, escreve uma carta para teu pai. Não precisa entregar para ele. É uma uhum, carta tua, da tua alma, para a alma dele. Mas nessa carta é assim, sem julgamento. Porque às vezes a gente vai falar, a gente fala, não posso falar isso do meu pai. A gente não pode nem pensar que o pai, sei lá, que o pai tem mau hálito. Pensar que o pai tem mau hálito já fica surtando. É verdade, tem gente que tem uma coisa assim. E, gente, sabe? Para de ficar idolatrando pai e mãe. Pai e mãe é função. A gente tem que honrar. O nosso pai é a nossa mãe. Mas tudo tem também um limite. Então, assim, existem pais que são tóxicos, existem relações que são destrutivas. A gente vai honrar o pai e a mãe, mas a gente vai tomar as rédeas da nossa vida e seguir o nosso caminho. Tá? A gente não precisa ficar sofrendo. Então, é importante a gente ter esse espaço. Então, escreva essa carta. Escreva uma carta, sabe assim, de caneta vermelha, permitindo, entrando na permissão de se sair palavrão, sai. Se sair, deixa sair tudo. Deixa sair tudo. Olha, pai, quando aconteceu isso, eu me senti assim, assim, assim. Eu achei que você foi isso, 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 isso.
Tudo. Pode até, quando eu fiz esses exercícios, às vezes eu até rasguei o papel de tanta raiva que eu estava escrevendo, sabe? De tanto, porque as lágrimas, a voz já não saía, mas saíam uns rabiscos que até rasgava a folha. Escreve. Escreve tudo, sem se julgar, sem se culpar, sem nada. Apenas para expor, para expressar o teu sentimento. Isso não é errado. Você vai ver que já vai dar um alívio. Aí tem outra coisa. Terminou de escrever? Não precisa entregar para o pai. Ainda mais uma carta dessa. Não precisa. Tu pega essa carta e aí é só um ritual para a gente fazer. Não é magia, não é nada, tá, gente? É só para a gente, como fala? Desfazer mesmo toda essa energia, sabe? Queima essa carta. Vai lá no banheiro, pega um balde, né? Alguma coisa, cuidado para não se machucar, né? Tem tudo isso. Mas taca fogo e vai olhando aquilo, queimando, sabe? E vai mentalizando que tudo que está ali, tudo aquilo que sentimento negativo, tudo aquilo que causou dor até aquele momento está sendo destruído, descriado agora. Vai orando, fazendo do seu jeito, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado porque agora eu consigo falar do que eu sinto. Muito obrigado por eu estar podendo colocar para fora todo o meu sentimento. E hoje eu tenho uma nova consciência. Assim, né? Vai falando do seu jeitinho. Percebo que eu sei que as coisas não são assim, ou são assado, vai falando, mentalizando e materializando, aquilo se dissolvendo. Mas mesmo que eu ainda não sinta isso sendo totalmente liberado, Senhor, eu escolho que isso seja liberado, que isso seja limpo do meu DNA, do meu coração, limpa em mim. Assim como está queimando aqui, como está transmutando esse fogo, transmuta em mim toda a raiva, toda a mágoa, toda a decepção que eu senti em relação ao meu pai. Mas aí já junta com uma outra oração que eu vou ensinar. Já ensinei, já acho que vocês já sabem, que é do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, estou grata. E vai, deixa vir, é a louca do momento, sabe? É isso. Se entrega para esse momento. Você vai ver como você vai se sentir depois. Como você vai falar, Jutz, magia isso. Porque você vai pôr para fora, você vai se permitir sentir. Porque antes da gente perdoar, antes da gente levar a vida, se a gente não tivesse. É como se fosse o luto, sabe? Sabe o momento do luto? Quando a gente não vive, a gente estende ele para sempre. Então, o momento da briga é o momento que a gente está pondo para fora que a gente sente. Se você se bloqueia, não, eu não posso sentir nada. Aquilo está lá dentro. Os nossos sentimentos, eles não morrem. Se a gente não, antes da gente olhar para eles. Eles ficam ali, ficam que nem uma criança faminta. A nossa criança interior ali, ei, isso aqui dói. Não dá pra fingir, não, que tá tudo bem. Até que uma hora, aí vai virando uma doença, né? Vai virando uma ansiedade, vai virando uma crise. Quando a gente vai ver, a gente está num espaço que a gente fala assim, não sei por que eu tô assim. Mas tem razão, tem motivo lá atrás. Né? Alguma coisa que a gente às vezes não se ouviu, não se acolheu. Então, assim, Mas essa irritabilidade também entra nesse fato? acontece assim, se você não está bem, você não está, ponto. O nosso corpo, assim, se você bater o dedinho do pé, você fica bem? Não, A vida fala, né? Se uma parte da gente machuca, o corpo todo sente. E é assim. Se você está com dor de cabeça, você pode estar indo passear com a pessoa mais especial do mundo, no restaurante melhor do mundo, você não vai estar bem 100%. Você vai se irritar, porque você não está inteira. Então, se alguma coisa na gente não está funcionando bem, não está em conexão, não está em congruência, aquilo vai incomodar. Então, assim, você, na verdade, você está com sintoma, como fala? O sintoma da crise da ansiedade. O sintoma agudo da crise da ansiedade. Qualquer coisa que esteja nos incomodando, começa a nos dar isso. Irritação, nervoso, né? Dor de cabeça, dor daquilo, desânimo. Se mostra, o nosso corpo sempre vai trazer pra gente. O nosso corpo, as dores que a gente sente, às vezes a gente fica com raiva, por que eu tô com esse problema, ou com aquilo, ou com isso? Olha, aí começa a olhar para a dor, começa a olhar para o sintoma, sem querer matar ele. Porque o que acontece? A gente tem uma crise de ansiedade, a gente tem uma dor de cabeça,
A moça que ajuda a gente aqui em casa, né, que ela cuida da limpeza, essa semana ela estava aqui, ela estava com dor de cabeça. Aí eu falei assim para ela, deixa as coisas, vem fazer outro dia, vai embora, né? Não, eu só quero tomar um Dorflex. Você tem um remédio aí? Eu falei, eu tenho, mas o certo é o quê? A gente se conectar e a gente perceber o que essa dor está trazendo. Às vezes você está cansada mesmo, às vezes você está irritada mesmo, às vezes você tinha uma questão para resolver e não foi, né? Mas o que a gente faz? A gente toma um remedinho, que é o quê? É um cala-boca corpo. É isso que a gente faz, né? Daí ela não foi embora, que ela é muito caprichosa. Eu sabia já que ela não ia. Aí, quando, na hora, no finalzinho da tarde, eu fui lá e falei, e aí, você melhorou? Ai, graças a Deus, tô ótima. Quer dizer, ela calou a dor dela, mas depois vai voltar, com certeza. Porque tem uma razão por trás, né? Então, a tua ansiedade, ela não é do nada. Ela tem uma razão. E aí, o que acontece? Isso faz 3 anos que você finge que não tem raiva do papai. Que você finge que tudo bem. Que ele continua sendo exímio para você. Mas quando, na verdade, ele continua sendo maravilhoso, porque ele tem esse lugar de honra no teu coração. Mas ele te magoou. Você se sentiu magoado. A tua criança interior se sentiu magoada. Você não ressignificou isso. Então, o que acontece? A Pamela fica mal. Então, enquanto a gente não fizer a partir de hoje você já vai sentir diferença. E quando você escrever, fizer esse ritualzinho aí de liberação, você vai sentir mais ainda. Mas assim, essa é a dica. Olhe para o teu sentimento, olhe para a dor e acolha. Nunca mais resista à sua raiva. Assim, quando eu digo resistir, assim, não finja que está tudo bem. Se está doendo, se incomodou, se a gente ficou chateado com alguma coisa, tem alguma coisa. Claro que às vezes não é possível a gente resolver ali na hora, mas em algum momento a gente precisa se permitir acessar esse espaço. Por isso que o rol terapêutico é tão importante, porque é esse espaço onde às vezes você tem medo de falar e ser mal compreendida, né? Ou de falar e magoar. E na terapia a gente pode falar isso sem ser julgado e pode estar ressignificando, né? Mas isso é importantíssimo. Tem gente que sofre anos. Aí primeiro você fica com dor de cabeça, depois você fica ansiosa, depois você vai ficando irritada, daqui a pouco você tem uma gastrite. Cada um reverbera de uma forma. Parte aí eu já tenho todas elas, viu? Então, a gente já trata tudo. Como seria escolher, liberar, destruir e descriar tudo isso, né? Vezes Deus milhões. Você aceita? Eu já dou um comando quântico daqui também. Eu sou daquelas, já vou juntando todas as técnicas que eu tenho. Vai limpando, 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 limpando. Entra na permissão, tá? Mas antes de limpar, a gente tem que olhar a sujeira que tá e falar, eu vejo você. Você precisa pegar a tua criança interior e falar para ela, Pamelazinha, eu vejo você, meu amor. Eu vejo que você ficou chateada com o papai. Eu sinto muito. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas hoje eu quero escolher olhar para você. Eu quero escolher estar do seu lado. E vamos mudar essa situação agora. A gente não vai mais ficar nesse espaço de dor. Né? E aí sim eu posso começar a entender o meu pai, as razões dele. Né? Às vezes estava cansado, estava de saco cheio. Eu já estou com 35 anos, não casei, estava lá, sei lá, né? As razões dele. Né? Não começa, tá? Que quando a gente começa. Não, porque quando você também estuda psicologia, né? Então, assim, você sabe que quando a gente começa a estudar a história das pessoas, a gente começa a amar e perdoar todo mundo. É incrível. É ou não é? Dani, que é psicóloga. Assim, a gente começa a ver umas coisas, começa a aceitar um pouco mais certas situações. É exatamente assim. Não é porque a gente é bom, é porque a gente começa a entender que todo mundo está no mesmo porquê de certas reações, né? E assim, não tem certo errado, tem vítimas de vítimas. Às vezes a atitude do seu pai nem foi, com certeza, eu tenho certeza, nem conheço ele, mas tenho certeza, que foi por amor. Que foi para te dar uma sacudida na vida, para fazer, sei lá, não foi para te deixar mal. Tenho certeza. Depois você vai me contar mais, a gente vai conversar. Com certeza. Mas assim, quando faz, às vezes não percebe isso. Vai dessa maneira, vai como vai. É o que ele soube fazer, foi a maneira que ele soube te encaminhar e te mandar para a vida. Tá?
Mas dentro de constelação sistêmica, a gente aprende que, assim, demorou para você ir para a vida. Já era para tu ter ido. Tá? Olha, gente, eu não faço isso no atendimento particular, não, viu? Mas aqui a gente tem que fazer mais breve. O pessoal vai ficar com medo de mim. Não, vai não, mas é a verdade. Aqui, ó, gente... É que assim, a gente carrega, é que nem eu estava conversando com você, a gente carrega muitas coisas na nossa vida, né? E como você mesmo disse, a gente fica travado com algumas coisas por, tipo, se anulando para muitas coisas, na verdade. Eu acho que eu me anulei muito na minha vida. Eu me anulei de verdade muito. E eu precisei passar por uma coisa muito ruim para mim, tipo, fazer coisas que eu não fazia antes, entendeu? Essa coisa ruim que tu diz é isso do pai, né? Do seu Sim, pai? porque não foi num momento que eu não. Na verdade, era uma coisa que eu não esperava. Foi toda uma situação, mas assim, eu digo num contexto geral, que você, como você disse, dos 35 anos, tá, tudo mais. Só que assim, eu tinha uma vida normal. Pra mim era Sim. normal, pra todo mundo E era aí, assim, normal. Então, assim, foi muito, tipo, repentino o que aconteceu. abrir um parênteses. E assim, quando eu digo que o seu pai não teve intenção, não quero dizer que ele não teve responsabilidade. Porque provavelmente, se você ficou na casa do teu pai até os 35 anos, provavelmente foi com permissão dele e da tua mãe. Sim, Então, assim, sim, concordo você plenamente. percebe que é a chave e a fechadura, tá? Então, assim, não é por um acaso que você ficou. E também não estou falando isso julgando que está certo ou errado. Eu estou falando isso dentro de um olhar sistêmico. Isso não é saudável. Então, assim, para você, foi bom que aconteceu. Foi ruim, mas foi bom. Entendeu? E assim, se O chegou que nesse não foi ponto, bom foi a maneira, mas de exato. resto foi Por muito quê? bom mesmo. Por que não foi bom? Porque o seu pai e sua mãe, provavelmente, por amor, por gostar, por ficar cuidando, por, sabe, por aquela coisa, aquele zelo com os filhos, ao invés da gente deixar eles irem, a gente vai segurando. Só que talvez chegou num ponto que ele já, para ele também estava pesado. Por quê? Porque isso não é saudável. Isso não é saudável para ninguém. Não é saudável para a família de origem, que é o pai e a mãe, e não é saudável para os filhos. Agora, que mãe e pai que é? Eu tenho uma filha de 22 anos. Eu, eu nem gosto de pensar que ela já podia estar saindo de casa. Sistemicamente, sim, já trabalha, namora, vai para a vida. Mas eu sou essa mãe que coloca aqui embaixo das asinhas, entendeu? Até Mas às vezes, eu vou falar uma coisa pra até você, ela fala Ju. assim, Eu nunca, é o que eu falei pra você. É uma coisa que pra mim foi muito, muito ruim, porque eu não estava acostumada a estar sozinha. Eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu não gosto. e ainda mais que você teve que ficar sozinha dessa forma tão drástica, né? Sim, sim. Isso também Mas precisa ser assim, trabalhado para você poder. eu agradeci. Eu agradeci, sabe? Só que assim, o que me incomoda é que assim, hoje, o que eu não me importava antes, hoje eu me importo por muito menos, muito pouco. Sim, E isso está refletindo no meu dia a dia em todo mundo, qualquer sim, pessoa. sim. E faz O sentido, sabe por afetivo de quê? todo mundo. E isso não é legal, não me faz bem, não me traz coisas boas. E assim, eu não sei lidar com isso. Então, você sabe por que você ficou assim? Porque a tua decepção foi enorme, foi muito grande. Você não deu conta. Então, assim, se eu me decepcionei com a pessoa que era tão especial na minha vida, se veio essa bomba do meu pai que eu não esperava, o que o meu inconsciente registra? É perigoso se relacionar. É perigoso confiar nas pessoas. Porque, olha, você confiou 35 anos no pai, sabe? Então, assim, Sim, estava tudo normal. E, de repente, opa, você percebe? Então, assim, isso não foi legal. Mas a gente não vai julgar o seu pai. Porque, assim, ele fez não, o que ele sim, conseguiu concordo. fazer. Ele fez o que ele conseguiu fazer. Mas, assim, não quer dizer que é certo ou errado. Mas foi o que fez. Agora, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, isso precisa ser trabalhado terapeuticamente para você ir liberando essa insegurança em relação ao pai. Agora, meus cachorros resolveram fazer parte da live. Acho que chegou alguém. Mas então, mas também não importa, vamos continuar. Então, assim, primeiro passo, liberar isso em relação ao papai. Então, tem que fazer esse passo que a gente falou no início. E depois a gente começar ressignificando isso no externo, com os outros. Isso vai ser um processo, sabe? Mas se você escolher
você vai ver que é possível a gente se relacionar sob uma nova perspectiva. Até porque não é nem saudável também a gente ter essa confiança cega, sabe? Porque às vezes a gente tem Sim, a essa gente coisa. se decepciona com quem a gente confia 100%. É exatamente Igual, isso. igual na live que eu estava falando ontem com a Elisa Rezende, né? Existe um versículo bíblico, eu uso muito os versículos bíblicos porque eu acho a Bíblia um livro assim de muita sabedoria. Não é por religiosidade, tá, gente? Então, assim, porque eu acho um livro sábio, tem muito conteúdo bom que eu acho bobagem a gente não utilizar só porque algumas pessoas vão falar, nossa, mas é religião. Eu não sou religiosa, mas eu sou, como fala, espiritualista, espiritualizada, né? Eu quero ter a minha vida espiritual ativa. E essas coisas me deixam mais conectadas. Então tem um versículo que fala, né? Seja simples como uma pomba, mas perspicaz como a serpente. Quando eu li isso, né? Isso mexeu comigo. Porque assim, a gente não eu não aprendi isso na minha casa. Na minha casa tinha que ser boazinha. Tanto que na escola eu apanhava. Eu apanhava, chegava em casa, não contava, porque se eu contasse, minha mãe ia dar em mim de novo. Porque ela falava, não quero você arrumando confusão com ninguém. Então eu morria de medo de ter essa perspicácia, de enfrentar alguém, de fazer alguma coisa. Então eu cresci assim, né? E o quanto a gente cresce acreditando que todo mundo é bonzinho. Só que isso é um tremendo engano. Todos nós temos dentro de nós um baú de possibilidades. Né? Então, assim, isso também a gente precisa aprender a reconhecer em nós, para poder perceber no outro. Então, assim, não é nem ficar com raiva, eu vou ficar com raiva porque o fulano é assim ou assado. Todo mundo é. Só que a gente pode escolher não estar agindo dessa forma. Essa é, no meu ponto de vista, isso é rico, isso é sabedoria. Eu não acho sábio quando a gente fala, quando alguém fala assim, eu não sei ser ruim. Não vejo sabedoria nenhuma nisso. Porque tem hora que a gente precisa ser ruim. Se você não sabe ser ruim para se defender, você vai tomar. Percebe como é importante? Então, assim, é importante eu ter todas as características que me foi dada pelo Criador. Eu tenho isso tudo em mim, são ferramentas. O que se requer hoje? Às vezes, num determinado momento, vai estar parecendo que eu sou ruim para fulano, para ciclano. Mas, verdade, eu estou sendo ruim ou eu estou agindo da melhor forma que é mais adequada para mim? E, às vezes, isso soa como ruim, né? Mas não é. Então, a gente tem esse místico, né? E aí você acaba acreditando em todo mundo, em qualquer conversa que te vendem. Então, a gente só é enganado quem se deixa ser enganável. Percebe? Pessoas maquiavélicas, pessoas que, macaco velho, elas não são enganadas. Elas podem nem estar fazendo mal para alguém, mas como elas têm essa perspicácia, o que acontece? Ela percebe antes. Mas se a gente é bonzinho, bobinho, só amém, amor, Jesus, gratidão, como que a gente vai perceber isso? Vai tomar na cabeça. Então, assim, é muito bom que você teve esse despertar, apesar de ser dessa forma. Mas vamos pegar o lado bom. Vamos tirar a lição. Qual é a lição? Preciso ficar esperto. Porque até meu pai, ó, que era bom pra caramba, que eu amo, que me deu a vida, quando eu menos esperei, aconteceu. Então, o que mostra isso? Isso é possível. E às vezes não é nem com a intenção de machucar, mas pode vir e machucar. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Entende? Faz sentido? Total. Muito. Então, quando a gente começa a ter essa maturidade, a gente começa a esperar menos dos outros. E aí, consequentemente, a gente sofre menos. Mas não precisa a gente virar uma ilha. Porque também se a gente se isolar, a gente adoece. Porque nós não fomos feitos para ficarmos isolados. A gente não cresce, a gente não prospera, a gente não cria. A gente não é feliz se a gente ficar sozinho. Por isso que você também não fica feliz sozinho. Claro que não. A gente gosta de estar em contato, a gente precisa, né? E aí, como você, só retomando, né, o motivo do qual a gente está falando disso, por conta dessa decepção que você sofreu com seu papai, então isso acaba reverberando na tua vida em todas as áreas, porque você traz essa referência. Mas assim, começa a trabalhar isso, a entender que sim, a gente corre risco quando a gente se relaciona com as pessoas, porque assim como o seu pai, que é uma pessoa maravilhosa, de repente agiu de uma forma que não é tão, nos seus olhos, naquele momento, não foi tão boa, tão conveniente, apesar das intenções dele, outra pessoa pode fazer também. Mas isso faz parte da vida. O que eu posso aprender com isso? E quanto menos eu tenho
esse julgamento, não é julgamento, essa expectativa, mais eu me fortaleço, menos eu menos eu me me decepciono. surpreendo com os outros, Sim, entendeu? E aí é legal, porque a gente começa a se relacionar de uma forma mais leve, sabe? E a gente começa também a se permitir ser quem a gente é, porque a gente vê assim, ó, ninguém é perfeito, então também não precisa ser. A gente pode ser e escolher ser o melhor que podemos. Isso a gente pode. Eu posso escolher hoje ser melhor do que eu fui ontem, né? Mas ser eu mesmo. E fica mais leve, sabe? fato. Tá bom, meu amor? Ai, Então, eu quero te tá convidar para ir, ótimo. tá? Para você se permitir se relacionar. Não fica se julgando, nem se culpando que você agora é assim ou assado, mas assim, perceba que isso é reflexo de tudo que aconteceu lá atrás. E que você, de alguma forma, acabou ignorando. Mas agora a gente vai retomar. Agora eu escolho olhar para isso, para essa dor. Depois que a Sim. gente sai da mãe, a hora que você quiser, antes de dormir, faz esse exercíciozinho de liberação do pai, sabe? E de acolhimento da tua criança interior, né? É importante isso, libera o pai, libera a função dele de pai, que ali você sofreu porque estava esperando outra atitude dele, né? E a tua criança ferida ficou ali, tipo, e agora? O que que eu faço? E teve que ir para a vida, né? Querendo ou não querendo, ele não te deu alternativa. Mas hoje você é adulta que pode cuidar dessa criança. Hoje você é adulta que pode cuidar dessa criança. Então é dar a mão para essa criança, para a Pamelazinha, pequenininha, e falar, ó, eu vejo você. Eu sei que foi difícil, mas eu tô aqui com você. E eu vou fazer o que se requer para a gente se fortalecer, para a gente ter uma autoestima boa e a gente ser contribuição na vida de outras pessoas. A gente não vai ficar parada aqui, não. Simbora. Ju, e aí? E aí, assim, eu entendi e aceito, super concordo, super compartilho de todas as ideias que você jogou para mim. Uhum. Porém, eu volto a perguntar uma coisa que eu sei que não tem respostas, porque a gente nunca tem uma resposta, como que eu posso dizer, significativa, uma resposta firme, fixa. Mas, assim, o que que você daria como conselho, ou como dica, ou como para eu controlar esse tipo de ansiedade? Então, Essas crises de ansiedade que eu tô tendo. isso, eu vou te falar, isso é básico e, assim, é tão simples que a gente não acessa. Mas acredite, tem pessoas que passam comigo, nem se estão na live. Acho que a mãe de uma delas está na live, que estava com crise de ansiedade, essa pessoa. Já estava, acho que uns 2 anos sem sair de casa. Não ia nem na casa da irmã, que era embaixo, assim, da Eu casa não dela. posso, porque eu tenho que trabalhar, né, gente? Pagar as contas a gente precisa, Mas, né? pois é. Mas assim, essa pessoa estava num espaço, assim, você vê, nem saindo para passear, nem para as coisas assim que é gostoso, que a gente gosta. Que a ansiedade era tão grande, que isso incomodava tanto, tal, e ela ficava nesse espaço e acabava ficando irritada. Então a gente começou a fazer terapia, a gente fez a primeira sessão. Na primeira sessão eu já joguei isso para ela e ela começou a praticar. É a tal da respiração. Respiração consciente. O que é isso? Porque como é que a gente muda um padrão de comportamento? Para a gente mudar, a gente precisa ter consciência. Isso você já tem. Então, consciência e novas escolhas. Então, eu percebo a minha irritação. Ao invés de eu ficar brigando com a minha irritação ou ficar dizendo que, mas isso é por causa, é porque eles estão fazendo isso. É porque o fulano me olhou assim. É porque a gente bota a culpa no mundo inteiro, não é? Tudo, Imagina, a eu música, fazer isso nunca. não é? É porque não, mas é porque também veio falar comigo agora que eu tava com fome, veio falar comigo agora que eu acabei de acordar, agora que eu dormi. A gente bota a culpa em tudo, menos no alecrim dourado que somos. Nós nunca. Como pode melhorar? Então, assim, você vai fazer esse exercício de percepção, de estar presente, né, para você. Então, a gente tem que começar a ficar presente para a gente. Por quê? A gente não fica irritada do nada. Tem alguma coisa que está disparando. Se você começar a fazer exercício de estar presente, você vai começar a pegar isso. Fiquei irritada porque o fulano falou alguma coisa. Aí foi isso. Mas peraí, isso é um negócio meu, não é problema do fulano. Então a gente volta,
Respira, solta. Isso quando você perceber alguma coisa. Já veio a crise, já tô assim, na crise aguda, nem consegui perceber que fulano chegou. Já tô na crise. Respiração consciente. O que acontece? Quando a gente volta para nossa respiração, automaticamente o nosso estado fisiológico todinho volta. O nosso corpo entende que é uma emergência e ele vem para resgatar, sabe? E aí o que acontece? O nosso cérebro não consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Se você dá comando, a função da mente é pensar. Então, se você dá uma função para ela, foca na minha respiração. Mente, foca na respiração. Você está focando na respiração. Você pode até vir alguma coisa vindo, mas você não vai entrar naquele pensamento. Você vai ficar na sua respiração. 10 ciclos, pelo menos. De inspirar, se puder reter, contar até 4, que não é difícil, é fácil. Solta. De novo. 1, 2, 3, 4. E solta. Às vezes a gente está no ônibus, está num lugar, não dá para fazer isso. Vamos falar que a gente é louca. Não faça. Não faça assim. Mas puxa o ar, retém, conta mentalmente até 4 e solta. Parece bobagem, mas você vai ver que automaticamente você vai começar voltando. Você vai voltando, você vai voltando. Aí outra coisa que você pode associar a isso, ter um mantra que te fortaleça. Um versículo bíblico, uma palavra, o que você quiser. Eu tenho os meus, e às vezes eu indico para as pessoas que elas passam comigo, mas eu gosto que cada um crie o seu. Por quê? Porque é a frase de efeito que se conecta com você. Então pode ser um versículo bíblico, qualquer coisa. Porque o que acontece quando a gente tem crise de ansiedade? O ansioso, ele tem obsessão nos pensamentos. Então fica aquele pensamento obsessivo negativo. Então quando a gente foca na respiração, já dá uma melhorada. Às vezes está focando na respiração, mas mesmo assim ainda está atordoado. Então bota um pensamento fixo. Então tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né, que é o mantra de Arcos, eu acho legal. Ou tudo coloca aquele que fortalece. Ou está tudo bem no meu mundo, Deus me ampara, eu me amparo, e fica mantrando, mantrando. Enquanto está fazendo a respiração, mantrando, 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 e você vai ver que vai mudar. Você vai quebrar a energia. O que a gente não pode é entrar nessa energia e começar a nutrir esses pensamentos. Por quê? Eu começo a nutrir os pensamentos, eles vão crescendo, criando força. Daqui a pouco eu tô quase infartando. Eu sei que é assim, não é? É assim. Exatamente assim. Essa é a dica. Esteja o máximo possível em estado de presença. Ah, não consigo. Não tem problema. Tira já essa palavra do teu dicionário, eu não consigo. E comece a escolher treinar. Se a partir de hoje, você era ansiosa até ontem, a partir de hoje você vai dizer assim, eu era ansiosa, mas agora eu encontrei uma louca na internet, de terapeuta, e a gente começou a fazer uns negócios. E ainda apareci para todo mundo, porque eu sou dessas. Exato. Aí agora eu estou trabalhando minha ansiedade. Olha, já estou vendo diferença. Estou me trabalhando, estou em processo. Ai, gente, só uma palavra. Não é só uma palavra. O nosso cérebro já entende que você está buscando recursos. E ele vai começar a trabalhar a seu favor. Tá? Isso faz uma puta diferença. Estou te falando que, olha, tem as pessoas que passam comigo e que me obedecem, porque assim não adianta, você recebe orientação, mas aí você fala assim, deixa pra lá. Aí não vai adiantar, não vai funcionar. Mas se você pelo menos se permitir a treinar isso, quantos dias? É a vida toda, mas vamos começar com os dias. 30 dias, fica no treino, fica mais focado em você, fica mais reclusa, sabe? Evita situações assim, para ir percebendo quando que atinge, o que vem, para você ter essa conexão com o teu corpo, para você se percebendo. E aí você vai ver, quando você menos espera, isso já está automático, esse novo drive instalado em você. Você olha e você fala, nossa, eu não estou mais que nem antes. Te juro, tem uma menina que está fazendo terapia comigo, a gente está na 4ª sessão. A gente só fez uma de barras, porque às vezes eu sempre fico dando muito valor à sessão de barras, mas com ela aconteceu uma coisa engraçada. A gente fez 3 online e só uma presencial, que teve a sessão de barras, e eu apliquei aurículo nela. Ela nem tá mais tomando um remédio para dormir. Ela tomava um remédio natural para dormir,
Mas precisava tomar. Se ela não tomasse, ela não dormia. E o que a gente fez? A gente começou a se conectar com o corpo, comecei a falar para ela, perceber o corpo dela, perceber as sensações que vinham, perceber o que está mais agitada, ver o pensamento negativo, cancelado, 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 e escolhe outro melhor e bota para pensar. E vai fazendo. Ela não está tomando mais nenhum remédio natural que ela tomava. É incrível, eu vou gravar um vídeo com ela, eu vou gravar. Eu falo assim, ó, as pessoas pensam que eu minto, é demais isso. Já na primeira sessão, você tá desse jeito, passeando e indo pro shopping. Mas, glória a Deus, eu creio. Por quê? Porque ela está praticando. Então, assim, a diferença é a gente colocar em prática. Tá? É desafiador no início. A tua mente vai falar, que bobagem, para que fazer isso? Bora ficar doida logo que a gente já está acostumado. A gente é boa, mas não. A gente fica ansiosa, surta e depois tudo passa. Sabe? É a resistência. Mas se você escolher, você fala, não, opa, quem está no controle agora, quem vai governar minha vida, abaixo de Deus sou eu. Não vai ser sintoma, não. Aí você vai ver que as coisas vão mudando. Mas é escolha, 24 horas. Sabe? No início é difícil, mas depois vai virando, até que isso vira automático. Aí você vai falar, nossa, aí você até esquece. As pessoas vão falar para você, você vai ver. Nossa, coisa tá diferente. Aí você fala, ai, mesmo. Então, assim, e assim, aquilo que você falou, né? A ansiedade não tem cura. Eu também não acredito nisso. Eu nem gosto de diagnóstico, sabe? As pessoas às vezes vêm com diagnóstico A, B, C. Tudo bem, mas para mim só tem uma causa da gente estar adoecendo. É a da gente não estar conectado com a nossa verdadeira essência. Então eu não trabalho com a doença. Não, eu trabalho com a saúde, né? Então, assim, se isso está, esse sintoma é um sinal que está por trás disso. Então, vamos ver o que a gente faz para começar a estar vibrando na saúde. Porque quando você começar a fazer isso, você começar a fazer escolhas a partir do seu coração, que você já começou, né? Aí a gente sabe que quando a gente faz escolhas a partir do nosso coração para a gente, às vezes não vai agradar todo mundo. Aí a gente entra na permissão de que a pessoa fique chateada, deixa ela que lute, ué. Tem direito, coitada. Ela vai fazer terapia também para aprender a acessar os espaços dela. Tá tudo certo. Né? Eu não vou fazer intencionalmente para prejudicar alguém. Mas se a minha escolha, que está de acordo com incongruência com os meus princípios, vai magoar alguém, eu vou ter que pagar o preço disso. Ou eu vou ficar refém disso a vida toda. Então é uma escolha. Tá? Então, assim, entro na permissão de que o outro fique chateado, não tem problema. Continuo gostando dele do mesmo jeito, vou estar ali para ele. Só não vou ser fantoche dele. Agora existe uma pessoa dentro de mim que quer governar minha vida, que sou eu mesma. Abaixo de Deus, eu me basto. Né? Então, assim, aí você começa a fazer esse movimento. Começa a perceber o que está pensando. Vê o pensamento negativo. Nossa, lá vem eu com esses pensamentos. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu escolho pensar diferente. Bota um mantra, uma música, uma outra coisa que muda a energia. Mudou a energia. Já vai diminuir bastante a crise de ansiedade. Não deu conta, ficou ansiosa, vai para inspiração e expiração. Você vai ver se isso não muda. Muda. Porque o nosso estado não é de ansiedade. Nosso estado é de excelência, de alegria, é de bem-estar. A gente está funcionando no modo antinatural. É muito mais difícil viver assim do que viver bem. Entendeu? Bem, mas a gente escolhe estar nesse canto, né? Mas assim, não se é isso mesmo. É porque foi a forma que você encontrou para lidar com isso, foi um mecanismo seu de defesa. E como eu volto a falar, a manifestação da dor, o sintoma, é um sintoma. Só que a gente não aprende a ler isso. E a gente vai lá e dá um cala a boca. Aí ele vai vir mais forte. Até uma hora que a gente não aguenta. As pessoas, quando vêm para o meu consultório, elas não vêm assim porque elas tiveram um desentendimento com o pai, com o marido. Não, elas vêm quando já arrebentou geral. Olha, já estourei tudo, já tô até bebendo. Eu falo, mas queria gastar dinheiro assim, vai no bar beber, mas de alegria, gente, não vai ficar fazendo dessa forma. Mas é normal, o ser humano faz isso. Quando ele já esgotou tudo, aí peraí, eu acho que eu preciso mesmo de um auxílio, né? E vai. Mas estamos aqui, prontos para receber. Trabalhar da melhor forma possível. Faz sentido para você, meu amor? Total. Como é que você está se sentindo agora, neste momento? Passou a ansiedade da live.
Tá vendo? Agora E, vamos ver os e, a- resultados disso. e agora eu lanço para você o desafio e o convite para que você dê continuidade através desses exercícios, tá? Para você ter aí o seu depoimento. Depois você me fala. Se você fizer direitinho essas coisas, você vai ver que vai dar um retorno muito bom, tá? Sim, sim, com Independente certeza. de Agradeço. se você for fazer alguma sessão de terapia ou não, só isso que a gente fez, porque isso aqui é uma sessão terapêutica. Isso daqui, se Sim, você pegar total. e você praticar, você vai falar, Jutz, ó, tô boa. Aí, às vezes, você vai perceber outras coisas, aí você vai falar assim, Jutz, eu escolho fazer outra sessão, quero fazer, seja comigo, seja com outra pessoa, você vai falar assim, Jutz, comecei a fazer terapia com a fulana. Você vai ver, porque você vai perceber como isso foi bom, como isso foi nutritivo para sua alma. E a gente não precisava ter esperado 3 anos. A gente está fazendo. Não, então, eu até fiz um acompanhamento com um psicólogo excelente, ele é muito, muito show. E eu confesso que eu dei uma parada por questão financeira, eu não tinha como continuar. Eu sei que se ele ver isso daqui, ele vai me xingar muito, porque ele sempre falou, Pamela, esquece dinheiro, fala comigo, mas não é bem assim. A gente Fala, sabe que o financeiro também mexe muito com a cabeça da gente, não adianta. mexe mesmo. E eu sou uma pessoa que eu não consigo. Por mais que as pessoas falam, não, não dá. Esse negócio de dinheiro é dinheiro. Você está devendo, Sim. você vai ficar com aquilo na Mas, cabeça e não tem como. sim, mas eu vou te dar outra dica aqui hoje. E até por uma questão de respeito Respeito. pelo profissional, porque ele é um profissional, ele estudou para aquilo, então não é justo que ele Sim, não é uma eu coisa. concordo. E eu vou te falar uma coisa, como profissional da área também. Mas assim, aprenda a receber, tá? Se você estiver fazendo um tratamento com algum profissional da área de saúde, principalmente dessa área, eu vou falar dessa área porque é a área que eu atuo, né? Quando a gente propõe isso para um paciente, não é porque a gente está precisando de dinheiro, porque assim, é porque é possível aquilo ser encaixado na nossa agenda. A gente deixa um espacinho, sabe? Para um lugar mais social. Então, às vezes, se a pessoa falar para você, olha, consigo fazer por valor X para você, não deixe o seu orgulho dizer não. Aceite. O que você está falando faz muito sentido. A gente tem que honrar mesmo, porque assim, o estudo, Estuda, os cursos, a existe uma qualificação, o dedicação. Sim, trabalho pessoal para a gente poder ser uma porta de entrada para coisas boas, para quem vem até nós, é muito alto. Mas é como eu costumo falar, uma sessão de terapia com um profissional comprometido, ela pode ter um preço, mas o valor é impagável. Então, mesmo que você pague o valor que ele te falar que é impagável, entendeu? Então, assim, se ele te foi uma fizer a pessoa incrível proposta, para falando mim. assim, Eu olha, acho que eu segurei esse tempo todo porque ele foi uma pessoa incrível para mim. pois é, se você gostou, se identificou com ele, converse. E se ele chegar, olha, não, Pamela, tal valor é acessível para mim, e você sentir de fazer, faça, aceite. Porque isso também tem um pouco a ver com o orgulho da gente, sabe? Não, eu tenho que poder. Às vezes a gente não está podendo, mas está precisando, não pode melhorar. Só posso pagar tanto. Eu tenho pessoas que começaram comigo me pagando um valor X e falaram assim, ó, Júdice, aí tal mês eu vou ter uma promoção, vai entrar uma grana tal, aí eu começo a te pagar de tal forma. Tá tudo certo. O combinado nunca é errado. Aprenda a negociar. Tá bom? Perfeito. Não se largue, não se deixe. Tá? E se quiser vir aqui também, será muito bem-vinda, muito bem recebida. Tá Com bom? certeza eu irei. Com certeza. Eu Vamos nos amei, falando. muito obrigada. Gratidão por essa live incrível. Gratidão E por mais um passo meu diferente, porque eu viu? nunca tinha feito isso na minha vida. E você viu, foi mais fácil do que a gente imaginava. E geralmente, sabe, Pan, as coisas na vida são assim. São mais fáceis do que a gente imagina. Porque a nossa mente sempre imagina mais. A nossa realidade não dá conta de acompanhar. É demais. Entendeu? É Então, verdade. assim, se puxa, vem para a realidade e o que se requer. E bora com medo mesmo. Tá bom? Perfeito. Vamos nos Obrigada, viu? falando. Gratidão. Depois que você fizer o exercício, se tiver algum insight, alguma coisa que você sentir, perceber, e você quiser compartilhar comigo, pode me chamar no privado, tá? E aí a gente Tá conversa ok. mais um pouco. Tá bom? Perfeito. Quer falar mais Obrigada, alguma viu? coisa? Quer mandar Gratidão. algum recado para o pessoal, os ansiosos de plantão?
A única coisa que eu tenho para falar para os ansiosos de plantão é que, assim, se conseguiram pegar alguma dessas dicas, eu acho que é bem válido, porque, querendo ou não, eu já tenho esse acesso a um pouco desse conteúdo e concordo que funciona. Eu só precisava ter um pouquinho mais de firmeza e de confiança em mim mesma, que é uma coisa que é difícil, que eu não tenho tanto. Eu preciso Tudo melhorar bem. isso. Uhum. Já está no E processo. te sigam. Você está me fazendo muito Gratidão. bem. Gratidão, viu, meu amor? Vamos nos falando, viu? Um beijo no seu coração. Beijo, Você, gente. Obrigada. você desliga a sua live, porque se eu desligar, eu desligo tudo, eu acho. Que aí se Será que eu você sair da consigo? live, vai ver que você volta. Acho que você apertar o xizinho aí na direita. Fechou. Que aí Tô só se saindo, desconecta. gente. Tá bom. Beijos, viu? Um Obrigada. beijo. Eu que sou grata, viu? Muito obrigada por compartilhar com a gente. E aí, pessoal? Ufa! Olha, foi uma superação aí da Pamela, hein? Não é fácil não, gente. A pessoa chegar aqui, né, ao vivo, se abrir, não sabe quem vai estar aparecendo, quem vai estar na live, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. Tem alguém que quer participar? Deixa eu ver aqui, deixa eu falar um oi aqui para os Leonardo, boa tarde. Cadu, seu lindo. Olha, gente, sabe, eu quero agradecer muito a Pamela por ela ter se permitido estar aqui nesse espaço, por ela dividir com a gente um pouco da vida dela. Isso não é fácil, é muito desafiador. Primeiro que a gente está falando da nossa vida, né? Não é de uma novela, não é de uma novela, não é de uma história qualquer. Estou aqui tentando mandar um oi pro pessoal do Insta. Me deu até calor. Até eu deixei o ventilador virado para o outro lado, eu devia ter deixado virado para cá. Próxima vez eu faço certo. Então, pessoal do YouTube, não sei se vocês estão vendo, eu vou encerrar, né? Mas eu quero agradecer a participação de todos vocês. Esse é o meu intuito com o Terapia no Conjuntes, que a gente possa trazer algum assunto, alguma questão, e que essa questão possa ser trabalhada aqui de uma forma casual, né? Mas também profissional, com todo amor, com todo o cuidado que se requer, para estar liberando aí quem está na live e de repente quem está participando, né, da live, como foi a Pamela, e de repente quem estiver nos escutando, nos ouvindo, né? Se você acha que esse vídeo fez sentido, se você quiser e puder compartilhar com alguém, né, compartilhar pelo menos com uma pessoa, já vai me ajudar para estar divulgando o meu trabalho, para estar divulgando o meu canal do YouTube, que eu comecei a utilizar hoje, e no Instagram também. Então, deixa o seu like, deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, se você gostou, o que que para você soou isso, como é que foi. Teve alguém que eu vi que falou assim, eu me vejo nessa situação, né? Deixa eu ver aqui, quem foi que falou isso? Teve alguém que falou... A Fátima está falando, a Fátima Rossi, sua linda. A Fátima falou assim, Ju, parece que você está falando para mim. Pois é, o quantas vezes a gente sofre, né, com coisas semelhantes. Nós somos humanos, né? Então, às vezes, o que um está passando, o outro também tá. E uma coisa que serve para um, não, eu digo assim, não somos feitos em série, né? Então, às vezes, a resposta de uma coisa é diferente para o outro. Mas o entorno, né? O caldo, a coluna vertical, às vezes serve para todos nós. Né? Esses exercícios de respiração que eu falei, isso aí é básico, é clássico. Serve para qualquer crise de ansiedade, pânico, tá? E é isso. E o exercício que eu dei também da cartinha, da gente expor os nossos sentimentos, também funciona muito. Se alguém fizer, depois me fala, põe aí nos comentários, volta para mim aí nos comentários, tá? Pra gente ficar sabendo. E vamos nos falando, tá bom? Gratidão. Gratidão a vocês que estiveram aqui. E é isso, gente. Beijocas doces. Vamos nos falando. Até a próxima live. Beijo, pessoal.